Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu, junto com seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos veio por trás dele e tocou a barra de seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e, ao vê-la, disse: Coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse: Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. Essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação. Hoje no texto sagrado nós vemos a figura de um pai que busca a cura ou a ressurreição da sua filha, e vemos também no meio dessa cena uma mulher que estava com uma hemorragia e sofria dessa hemorragia há 12 anos. Nós vemos essas duas figuras, e essas duas figuras elas têm uma atitude de fé, uma atitude de confiança em Jesus Cristo. Por isso que nós olhamos o texto sagrado e vemos Jesus estava falando, e enquanto estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer, mas vem e põe a tua mão sobre ela e ela viverá. Veja a atitude de fé desse homem, que cria que Jesus Cristo poderia ressuscitar, trazer de volta à vida a sua filha. A mulher, ela vai dizer, se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. E realmente, quando ela toca o manto de Jesus, Jesus ele vai voltar-se para ela e vai dizer: coragem, filha, a tua fé te salvou. Veja que essas duas figuras, elas têm uma atitude de fé pura. Essa atitude de fé pura que realmente leva a eles cada vez mais ir ao encontro de Jesus Cristo, sem querer que realmente aquilo ali se torne um grande espetáculo, porque eles têm uma necessidade e eles têm essa abertura para aquele que pode suprir essa necessidade. Por isso nós vemos as duas curas, elas acontecem de forma muito discretas. A primeira cura, que é da mulher, porque Jesus está a caminho à casa desse chefe aqui, e essa mulher ela é curada na discrição, porque Jesus está caminhando e no meio da multidão aquela mulher toca o manto de Jesus. Veja que ali ela não esperava que Jesus se voltasse para ela, ela não esperava que Jesus realmente desse atenção a ela, mas ela unicamente tinha fé que se tocasse no manto de Jesus, ela ficaria curada. Depois nós vemos, quando Jesus chega na casa daquele chefe, vai encontrar aquela multidão, Jesus vai dizer para que aquela multidão se retire, e ele vai dizer que a menina não morreu, mas está dormindo. Vão começar a caçoar dele, e Jesus, depois que todo mundo sai, Jesus pega aquela menina pela mão e levanta, e ela se levanta e volta à vida. Veja também na descrição, Jesus realiza aquele milagre. Por isso nós precisamos também entender que uma verdadeira fé não busca espetáculo. Uma verdadeira fé não busca ocasiões programadas para a obra de Deus se realizar, porque a obra de Deus se realiza em todo momento. Basta que nós tenhamos a iniciativa de sair do nosso lugar e ter a atitude desses dois que aqui aparecem, dessas duas figuras que aparecem no Evangelho. O primeiro se prostra diante de Jesus.
E esse prostrar significa adorar o Senhor. Nós precisamos ter essa atitude de adoração, porque a atitude de adoração faz com que nós tenhamos essa experiência de fé com Jesus Cristo. A atitude de adoração vai fortalecendo cada vez mais o nosso coração e a nossa convicção para crermos firmemente em Jesus Cristo. E depois a atitude dessa mulher, essa atitude de não querer que Deus realize grandes sinais, mas de só querer tocar no Senhor, de só querer estar próximo do Senhor. Essas são as atitudes simples que nós precisamos ter dia após dia na nossa vida, para que a nossa fé realmente ela seja a grande porta da cura e libertação das nossas dificuldades, das nossas doenças corporais e espirituais, para que assim realmente possamos dar continuidade à nossa vida, percebendo e sendo capazes de experimentar essa grande graça de Deus que acontece em meio a nós. Tenhamos essas duas atitudes de adoração, como aquele homem que se ajoelha, se prostra e faz uma inclinação profunda diante de Jesus Cristo, e possamos também ter essa atitude dessa mulher de só querer tocar o manto do Senhor, de só querer estar próximo do Senhor, tendo certeza que do Senhor realmente sai esse grande poder de cura e libertação. Mas para isso precisamos sair do nosso comodismo e ir ao encontro do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.